Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Hoje falaremos sobre os principais biomas do mundo. Então, claro, fica aí e segue o fio. Meus queridos e queridas, vamos primeiro entender o conceito de biomas. Um bioma é uma área geográfica onde se desenvolve um ecossistema. E mais, esse bioma ele tem um clima específico que o caracteriza, um tipo de solo específico que o caracteriza e, claro, a fisionomia da vegetação. A vegetação que existe nesse ambiente também é específico de acordo com o bioma. Os biomas, eles podem ser subdivididos de várias formas. Mas eu trouxe para vocês a divisão padraria, savana, deserto, taiga, floresta temperada, tropical e tundra. Então, esses são os 7 biomas do mundo, mas sabemos, claro, que é muito difícil quantificar e qualificar a natureza existente no mundo e categorizá-la somente em 7 biomas. Então, isso aqui é algo mais generalista, por isso estamos falando de bioma do mundo, mas a próxima aula vai ser algo mais específico, quando falarmos efetivamente dos biomas que aparecem no Brasil, como o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, a Amazônia, entre outros que nós veremos na próxima aula. Então, para agora, vamos ficar com esses biomas mais generalistas, que são pradaria, savana, deserto, taiga, floresta temperada, tropical e, claro, tundra. Então, vamos começar aqui com a tundra. Primeiramente, vejam que a tundra ela se localiza no Polo Ártico. Observem aqui o mapa, demonstrando onde ela aparece. E observem também que essa tundra ela está restrita à região norte do mundo. Não aparece para baixo, não aparece na parte medial, e sim é bem na parte extrema norte, no caso no Polo Ártico. Essa vegetação, que é formada por musgos, líquens, gramíneas e arbustos, ela sofre estresse hídrico. Por quê? Apesar de ser um local onde há uma quantidade de água, mas essa água geralmente não está em estado líquido, porque é muito frio, então há uma grande quantidade de neve, muitas vezes, mas a plantinha não consegue absorver essa água nesse estado basicamente sólido. Então, as plantas sofrem com estresse hídrico. Essa vegetação, ela geralmente passa 9 meses do ano com muito gelo, o que dificulta, claro, a biodiversidade, e somente 3 meses tem algum sol. Mas, inclusive, no período que tem sol, continua frio. O máximo que esse bioma chega de temperatura é 10 graus, então imagine como é um local bastante frio. Os animais que aqui vivem, claro, eles têm uma pelagem muito espessa para conseguirem viver nesse ambiente tão inóspito. E as aves mais frequentes são aves migratórias, que só aparecem justamente nesses 3 meses onde o bioma ele está recebendo sol e tem temperaturas mais elevadas. E essas aves, claro, migram para outros lugares do mundo quando o local está muito frio. O próximo bioma que eu trago para vocês é a taiga. Então, a taiga também é formado, também encontra um clima muito frio. Então vejam aí a característica.
Só que aqui ele não é formado basicamente por musgos, gramíneas e arbustos como na tundra. E sim, ele é formado basicamente por coníferas. Sim, os pinheiros, que são, lembrem, gimnospermas. Então, existem lá florestas diversas de gimnospermas. E os animais mais comuns desse bioma são alces, ursos, lobos, raposas, visons e esquilos. Animais que também têm uma pelagem bem espessa para conseguir suportar esse frio. Agora veja também que ele não se restringe somente à parte norte, mas também aparece na parte sul, inclusive na própria América do Sul. Vamos agora falar de florestas. A primeira que eu trago para vocês é a floresta temperada. Ela geralmente se encontra em locais frios, claro que não tão intensamente frios como os biomas que eu mostrei anteriormente, mas em locais de temperaturas amenas. E essas plantas, elas possuem, e esse bioma, ele possui 4 estações definidas, que é efetivamente aquela primavera, verão, outono e inverno. Inclusive, o outono é um período muito bonito, onde as folhas elas ficam nessa cor mais avermelhada e elas tendem a cair das árvores, deixando então uma vista, uma vasta serrapilhagem de folhas de diversas cores entre amarelo e o avermelhado. Então, por isso, ele é formado por plantas decíduas, que são plantas que perdem as suas folhas em um certo momento do ano. E aqui nós temos como animais, principalmente javalis, veados, raposas, doninhas, esquilos, bem como aves migratórias. Vamos agora observar aqui a floresta tropical. A primeira coisa que nós observamos é que ela se encontra próximo à linha do Equador. Ou seja, a floresta tropical ela exige uma intensidade solar elevada. E para isso, claro, o local tem que se encontrar próximo à linha do Equador. Então essa floresta, ela sem dúvida é uma das que tem a vegetação mais exuberante e possui também a maior biodiversidade do mundo. Ou seja, esses pontinhos verdes que vocês aqui estão observando, eles sem dúvida carregam a maior biodiversidade do mundo. Então, é tão grande essa biodiversidade, as plantas crescem tanto, as plantas têm um porte tão alto que muitas vezes se forma um dossel. O que é, professor, um dossel? É uma cobertura de árvores que impede que a luz solar, que raios solares, cheguem de forma intensa à parte de baixo da floresta. Por exemplo, floresta amazônica, que é um tipo de floresta tropical. Essas florestas, como eu disse, elas têm uma biodiversidade muito rica. Muito porque grande parte da sua matéria é constantemente reciclada através da decomposição. Agora, há um problema, porque quando se tem desmatamento desses ambientes, como os nutrientes eles se encontram na parte mais superficial da floresta, caso chova, esses nutrientes são facilmente carregados e assim o solo ele pode ficar pobre caso haja, por exemplo, um desmatamento. Então o solo é rico não é pelo solo em si, mas basicamente pela matéria em decomposição que está sempre lá caindo, sendo decomposta e servindo então de nutrientes para os organismos que ali vivem. Essas folhas que caem, que formam essa camada espessa, tu chama de serrapilheira. Então a lixiviação, caso haja uma degradação ambiental, pode ser um fator muito triste para as florestas tropicais. Vamos agora para mais 2 biomas. O primeiro é a savana. Então a savana ela é formada por arbustos, árvores de pequeno porte e gramíneas. Então veja aqui que a savana se encontra em vários locais do mundo, principalmente na África. Sim, aqueles vídeos que vocês veem do Discovery Channel, do Animal Planet, com leões, com zebras, com girafas,
elefantes, geralmente são gravados nas savanas. Então, observem que as árvores aqui têm pequeno porte e elas são muito distantes uma da outra, muito diferente, por exemplo, do que você vê nas florestas tropicais, onde as árvores estão muito próximas. E, inclusive, esse tipo de bioma, ele facilita a vida de grandes corredores, como, por exemplo, o leão, como, por exemplo, o impala, como, por exemplo, o guepardo. Então, grandes corredores, eles correm melhor, claro, em locais onde há espaço, onde há um campo limpo para as suas corridas. Então, animais desse bioma, muitos deles, eles alcançam altas velocidades justamente para conseguirem pegar suas presas ou mesmo para fugirem dos seus predadores. Então, esse também é um ambiente de grande biodiversidade. E sim, o Brasil também tem a savana, que é o nosso lindo e rico cerrado, que será o conteúdo da próxima aula. Vamos agora para as pradarias. Então, as pradarias, elas são regiões onde a vegetação dominante são as gramíneas. E o que dá essa impressão aqui de que todo o solo ele é feito de campos de futebol. Observa como é bonito a pradaria do ponto de vista estético. Então, essas regiões, elas possuem períodos de seca. E isso muitas vezes dificulta que outros organismos, outras árvores, por exemplo, elas consigam se manter nesse local. E a vegetação mais característica, a fauna mais característica é de lobos, coiotes, raposas e roedores. E por fim, mas não menos importante, vamos para os desertos. Então, o deserto é caracterizado como um local de pouca umidade. E quais são os organismos que vivem nesse local? Roedores, preferencialmente pequenos, répteis e insetos. E para viver nesse local, exige adaptações muitas aos organismos que aí estão. Por exemplo, muitas plantas, como cactos, elas possuem espinhos. O espinho ele é uma folha modificada que evita a perda de água. Então, uma estratégia muito boa é essa, é utilizar espinhos para evitar perder água por transpiração. Ou mesmo, as plantas elas não têm um porte alto, porque, é claro, quanto maior o seu porte, mais alto a planta vai ter que trabalhar para levar a água até a parte mais superior. Então, isso aqui não acontece. Além disso, nós também podemos falar sobre a adaptação dos animais. Vejam aí que pequenos roedores, répteis e insetos são ótimos animais para esse ambiente, uma vez que eles conseguem evitar ao máximo a sua perda de água. Por exemplo, os pequenos roedores, eles muitas vezes saem para procurar alimento em um período noturno, uma vez que é mais frio, e quando está de dia, eles se escondem em tocas dentro da areia, o que minimiza grandemente o calor, uma vez que o sol não vai ser exposto ao sol, e grande parte do sol que bate no solo ele é refletido. Além disso, os répteis eles têm uma capacidade muito grande de economizar água. A sua própria urina já mostra isso. Porque os répteis, eles eliminam ácido úrico, que é, na verdade, uma pasta onde libera os seus compostos nitrogenados. Então, veja que ele não perde grandes quantidades de água nesse processo. Então, aí tem outro ponto importante para esses organismos mostrando a sua adaptação. Então, queridos alunos, queridas alunas, espero que tenham gostado e até nossa próxima videoaula com os biomas brasileiros.